Reclamar é a pior coisa que você pode fazer com a tua própria vida. As pessoas não querem estar perto de pessoas reclamonas. Você vai se irritar com a tua própria vida e vai se sentir uma vítima da vida, do universo e de tudo que acontece com você. Além disso, reclamar condiciona a tua mente para que você só encontre problemas e para que você viva no modo luta ou fuga. E nada nunca vai estar bom para você. Oi, amigas, como é que vocês estão? Hoje a gente vai falar sobre esse que eu considero o mal da nossa geração, que é sempre estar reclamando. Nada nunca tá bom. A gente sempre tem que encontrar um motivo para reclamar, nem que seja para gerar assunto numa roda de conversas. E o que isso faz de verdade com a gente? Como que isso afeta a nossa vida? E como que a gente pode sair disso? É isso que a gente vai falar nesse podcast hoje. Bom, primeiro, com certeza você já conheceu alguém que é super reclamona, que nada tá bom pra aquela pessoa, que qualquer coisa que você faça ou que a vida simplesmente aconteça, a pessoa vai estar reclamando. E eu tenho certeza que isso já te tirou do sério. Isso se você não for a pessoa que é reclamona, né? Então, se tudo que eu falar aqui você se identificar como essa pessoa, por favor, tente mudar isso, e a gente vai falar disso no final do episódio, sobre formas que eu encontrei de mudar isso, né, porque é completamente normal em algum momento da vida, as coisas parecem estar dando errado, na realidade todos os dias existem problemas que você vai precisar resolver. O único porém é a maneira que você encara tudo isso. Você encara uma xícara cair no chão como um desastre e você fica super estressado com aquilo, ou você começa a encarar como, ai, foi livramento, eu tô um pouquinho atrasado, mas de alguma forma isso vai me beneficiar no futuro, sabe? Tem maneiras que a gente pode enxergar a vida, e pessoas que sempre estão olhando pro lado negativo da vida, normalmente são aquelas pessoas que a gente não quer estar por perto, que a gente evita, e que traz uma energia negativa quando a gente tá perto dessa pessoa. E energia negativa aqui, eu não quero dizer nada místico, mas simplesmente é pesado estar perto de alguém que tá sempre reclamando. Porque, como eu disse, todo mundo tem problemas, todo mundo vai ter que resolver alguma coisa. E você tá do lado de alguém que tem essa visão muito de problemas e tudo é ruim e nossa, na minha vida tudo dá errado e é tudo muito exagerado, faz com que você também, comece a encarar a tua vida como se tudo fosse um problema e você acha que ter uma visão negativa é o normal da vida. E 2, se você não tem isso, você começa a ficar incomodado de verdade com uma pessoa pensando assim, porque é uma pessoa praticamente drenando ali a tua energia, fazendo com que você tenha que olhar pro lado positivo da vida da outra pessoa, sabe? E caso você seja essa pessoa, ou então tem momentos que você, né, se identifica como essa pessoa que tá reclamando demais, entenda o que isso vai gerar na sua vida, principalmente no teu corpo, que você vai entrar nesse modo de luta ou fuga, que é basicamente o nosso cérebro primata, né? Que quando a gente estava na época da savana, na época que a gente tinha que sobreviver realmente todos os dias, a gente entrava nesse modo luta ou fuga com muita facilidade, porque a gente precisava disso. A gente tinha que fugir de um leão, a gente tinha que caçar alimento. Então tudo isso exigia da nossa mentalidade estar muito atenta a tudo. Só que hoje, nos dias atuais, a gente não tem mais isso. Normalmente, né, e você que tá me assistindo, muito provavelmente, você faz parte dessa realidade, porque, enfim, eu sei quem está me assistindo, eu sei qual é o público que tá me vendo. Então, muito provavelmente, você tem comida na mesa todos os dias, você tem uma cama, você tem uma casa, e pode não ser perfeito, pode não ser aquilo que você sonha, com aquilo que você idealiza, com aquilo que você sabe que você merece, só que é o que você tem hoje. E você já tem isso todos os dias. E se você continua colocando na tua cabeça esse modo luta ou fuga, como se você estivesse na época da savana, procurando problema a todo segundo, a tua vida vai ficar, nossa, insuportável. Porque você vai viver na beira da ansiedade, você vai viver na beira de um ataque de estresse, você vai sentir o teu corpo nesse nível de estresse que não faz bem. E que você não precisa desse estresse a todos os momentos do seu dia, do seu mês, da tua semana. Isso só vai fazer mal pra você.
Enquanto lá na época da savana a gente ligava esse modo luta ou fuga, fugia do leão e depois encontrava um abrigo, a gente desligava isso. E hoje, com as redes sociais, com notícias, se você está condicionado a sempre estar procurando problemas, você vai encontrar problema o dia inteiro. Você vai encontrar problema desde o momento que você abre o olho, porque tem alguma coisa na tua vida que tá te incomodando, e aí você vai encontrar problema no trânsito, nas notícias, você vai ficar preocupado, e isso, você não vai desligar esse modo luta ou fuga até o momento que você vai ter um burnout, provavelmente mental. Então isso realmente está te adoecendo. Além disso, também é uma forma de ingratidão, né? Uma ingratidão com o que você já tem no seu momento presente. Ficar reclamando é um hábito que a gente adquire, normalmente, por forma de ingratidão. Se você tem o hábito de encontrar coisas que você é grato, você vai ver que a tua vida fica muito mais leve. Se você só reclama, a tua vida vai ficar mais pesada. E você vai ser encarado pelo universo e até pelas outras pessoas como ingrato. Tipo, olha o tanto de coisa boa que essa pessoa tem acontecendo na vida dela e ela tá só olhando pro lado negativo. E eu não tô dizendo que eu sou algum tipo de santa ou alguma coisa, uma pessoa que nunca reclama. É óbvio que eu reclamo. Mas eu entendi que a reclamação, ela tem muito a ver com a falta de maturidade. Sim, porque maturidade não tem nada a ver com idade. Você vai conhecer pessoas que têm 18 anos extremamente maduras e pessoas que têm 50 anos que não têm tanta maturidade. E vice-versa, você vai encontrar pessoas de diversas idades que são extremamente maduras e pessoas de diversas idades que são extremamente imaturas. Porque não tem a ver com a idade, você não ganha essa maturidade com o passar dos anos, como as pessoas imaginam. Na verdade, você ganha essa maturidade quando você tem mais responsabilidade para lidar no seu dia a dia. E você ficar só reclamando é como se você não quisesse lidar com todas essas responsabilidades que você tem e que você vai ter na sua vida, como qualquer adulto vai ter. Qualquer adulto vai ter que trabalhar, vai ter que ganhar dinheiro, vai ter que lidar com esse dinheiro de alguma forma, vai ter relacionamentos na sua vida, vai ter um corpo para lidar. Então, você ficar reclamando disso todo momento, na realidade é uma falta de maturidade, porque você ainda não entendeu que isso simplesmente é a vida e que você tem que lidar com a vida. Ah, sim, mas a vida pode ser mais leve. A vida é mais leve a partir do momento que você muda a lente que você tá olhando para a vida. Entende? A tua realidade, ela muda a partir de você e não a partir do que está acontecendo no teu lado externo. E aí, a gente entra nessa parte de criação de realidade, lei da atração, manifestação, neurociência, que são assuntos que eu sou completamente apaixonada, que você já deve saber disso, né, se você me acompanha um pouquinho mais aqui. E você ter uma lente que você só procura problema, que você tá sempre reclamando, você vai colocar essa... É realmente como se fosse uma lente, tá, gente? Muda, pensa assim, você tá mudando lentes na sua frente, é isso que a visão, né, a sua mentalidade é capaz de fazer com a realidade. Duas pessoas podem estar vivendo a mesmíssima realidade, o mesmíssimo momento. Tem uma tirinha, tá? Nossa, desculpa, eu fui muitas coisas ao mesmo tempo. Mas tem uma tirinha que eu gosto muito que exemplifica isso muito bem. Tá na primavera e tem várias flores, assim, nascendo e caindo, sabe? Coisas que acontecem na árvore, enfim, normal da natureza. E aí uma pessoa fala, nossa, olha que lindo, que maravilhoso, nossa, esse momento incrível. E a outra pessoa olha pro chão assim, nossa, que sujeira, vou ter que limpar tudo isso depois, ai, que droga. Entende? É essa lente que a gente fala, que é a tua mentalidade, que ela é capaz de mudar o que você está enxergando. Só que o que você está enxergando não muda. A tua realidade não necessariamente vai mudar, mas a maneira que você encara ela, sim. Então, se você tá só olhando para problemas, você vai atrair mais problemas, e não só atrair mais problemas, como você vai notar eles com uma facilidade muito grande, e você vai achar que só tem isso na tua vida. Então, você vai encontrar um problema no momento que você acorda, um problema no momento do almoço, um problema na tua cabeça, enfim, você vai caçar esses problemas, mesmo que não exista nada na tua vida, não tem nenhum problema muito sério. E você vai conhecer pessoas que, se você olhar pra ela, você vai pensar, caraca, essa pessoa tem um problema sério e ela tá feliz e ela continua sendo grata pela vida dela, porque a mentalidade dela é completamente diferente da pessoa que tá reclamando. Às vezes de você pode já ter se comparado com pessoas assim, que tinham problemas e
ela não estava reclamando daquilo. E é interessante a gente olhar para o momento atual, porque com a internet a gente vê quase que uma batalha de quem tem mais problemas online. Então a pessoa reclama de alguma coisa que aconteceu no dia dela e posta esse vídeo. E aí vem uma penca de gente, assim, batalhando quem tem o maior problema. Talvez você tenha amigos assim, familiares assim, mas essas pessoas, pode ter certeza que essas pessoas, elas vão continuar estagnadas na realidade delas. Se você quer mudar a tua vida de alguma forma, deixar ela mais leve, não é ganhando mais dinheiro, não é tendo mais tempo, não é tendo o corpo mais perfeito, é simplesmente mudando a forma que você enxerga a tua vida e parando de buscar problema a cada 2 segundos. Porque quando você para de fazer isso, a tua vida vai realmente se tornar mais leve. Eu não tô dizendo aqui nada pra você fazer nada por enquanto. Eu vou te passar coisas que me ajudaram a encarar a vida de uma forma mais leve, mas por enquanto, só de você entender que você ficar caçando problema é o que tá trazendo mais problemas pra sua realidade, já basta. E entender que isso tá te fazendo mal, tanto fisicamente, nos seus hormônios, quanto a sua realidade não vai mudar como você quer que ela mude. Então, reclamar realmente está estragando tudo, todas as áreas na sua vida. Então tá, em algum momento da minha vida eu também estava nesse estado de reclamação e eu acreditava muito que para ter assuntos com as pessoas eu tinha que reclamar, porque eu observava que as pessoas reclamavam demais. E quando eu tava ali falando sobre coisas boas no meu dia a dia, as pessoas pareciam que olhavam pra mim e falavam, ai, tá. E eu queria me conectar com as pessoas, eu queria ter assunto com elas. Então eu acreditava que a reclamação, a fofoca e que ter essa visão de vida era o que ia fazer com que eu me conectasse com essas pessoas. E a fofoca nada mais é do que um tipo de reclamação, tá? Só que uma reclamação dos outros. Eu realmente observava que isso gerava mais assunto com as pessoas. Só que em algum momento eu percebi que essas pessoas que só reclamavam e que eu estava tendo que me forçar a fazer isso de alguma forma, né, a ficar nesse estado, eu não queria ter essas pessoas perto da minha vida. Eu não queria que elas fizessem parte do meu círculo social, eu não queria que elas estivessem no meu dia a dia, realmente, porque eu nunca fui essa pessoa, eu sempre gostei de encontrar coisas positivas no meu dia a dia, e eu sempre gostei de pessoas que permitiam, né, que eu fosse essa pessoa livre e que eu compartilhasse as coisas que eu gostava. Só que justamente por perceber que as pessoas tinham essa visão mais negativa da vida e por eu querer me conectar com elas, eu comecei a mudar um pouquinho isso, porque eu queria ter essa conexão, né? Mas aí eu me toquei, não tá sendo bom pra mim. E por que ter essas pessoas na minha vida se eu posso ter uma realidade completamente diferente e que realmente faz com que brilhe os meus olhos, e ficar conectado com elas não vai fazer com que eu alcance isso? Na realidade, tá só me mantendo presa nessa realidade que eu já tenho, porque essa é a base da lei da atração. Tudo aquilo que você emana, você tá recebendo de volta. Se você tá só reclamando, só buscando problema, é isso que vai voltar pra você. Então eu reparei que quando eu tava nesse estado ali e entrei nessa mentalidade, não, eu tenho que reclamar também, tenho que fofocar, tenho que fazer isso, eu também comecei realmente a perceber mais os problemas, a ter mais problemas. E isso fez com que eu ficasse assim, nossa, mas o que tá acontecendo com a minha vida? Até que eu me toquei que essa visão que eu estava tendo estava me atrapalhando. E para eu mudar essa visão, óbvio, cabia a mim, né? Mas isso também implicava que em algum momento essas pessoas iriam se afastar, porque não ia ser mais compatível a nossa energia. Não ia fazer mais sentido nem pra mim estar na vida delas, nem pra elas estarem na minha vida. Então a gente naturalmente iria se afastar, né? E foi o que aconteceu. Eu realmente parei de reclamar, parei de fofocar, parei de incentivar esse pensamento na minha cabeça, parei de incentivar essas conversas na minha volta, e aí essas pessoas acabaram se afastando também. Então eu encontrei alguns caminhos, né, que fizeram que eu mudasse essa mentalidade. Vou passar eles pra você. Primeiro, que eu entendi que a tua mente vai querer te manter estagnado. A tua mente é uma coisa programada, um computador programado pra te proteger. Se você tem um padrão de comportamento durante anos, até meses, né, quando você vai mudar, a tua mente vai entender como, não, isso não é bom pra gente. Por quê? Porque eu estava fazendo tudo que eu estava acostumada e estava dando certo. Mesmo que o certo seja
te gerar ansiedade, fazer com que você fique estagnado na sua vida e só encontre problemas. Sim, porque a tua mente, ela quer aquilo que é confortável, e o confortável para ela não necessariamente é a tua vida dos sonhos, mas sim aquilo que ela está acostumada. Entender isso é muito bom, porque quando você vai mudar esse padrão, você vai notar que não é da noite pro dia que você consegue reparar as coisas positivas. Pode ser que num dia você consiga, e no outro você já volte para esse estado que você está vendo todos os problemas da tua vida, mas é normal, porque a tua mente está querendo te proteger. Então, ter paciência com você mesmo e com a tua própria mente é essencial nessa mudança. 2, quando as coisas acontecerem, coisas negativas, tira um momentinho pra você realmente sentir aquela emoção, porque em muitos momentos você passa por algo negativo e aí você suprime aquela emoção e fala, não, tá tudo bem e tal, e aí fica reclamando por 3 meses da mesma coisa. Sente. Ficou frustrado, com raiva, quer chorar, triste, sinta absolutamente tudo o que você tem pra sentir naquele momento. E aí depois você vai lidar com isso. Vou te dar um exemplo. Esses tempos bateram no meu carro. E naquele momento, né, é um problema. Eu fiquei muito estressada. E eu soltei aquilo de um jeito assim, tipo, eu senti toda aquela emoção, eu extravasei, eu acho que até demais naquele momento, mas foi essencial, porque em 10 minutos eu já tinha regulado de volta as minhas emoções e a gente tava indo para um casamento, então eu precisava estar tranquila, estar feliz quando eu chegasse lá. E foi exatamente o que aconteceu. Eu fiquei muito tranquila, eu cheguei lá, esqueci do carro e aí consegui curtir tudo que eu tinha pra curtir. Então entenda que quando você sente realmente a emoção naquele momento, você consegue se livrar dela muito mais rápido. Você consegue não só se livrar, né, mas você consegue entender, acolher e liberar ela mais rápido. 3, treina o teu cérebro para encontrar as soluções. Já que você é tão bom em encontrar problema, em reclamar, começa a encontrar as soluções para isso. Seja você ficar grato por algo, ou então a solução realmente para um problema. Ok, encontrei um problema, tá bom. Esse é o problema, qual que é a solução disso? Eu tenho que mudar tais coisas no meu dia a dia. Eu tenho que mudar esse pensamento, porque esse pensamento tá me travando. E aí você começa a focar na solução e aplicar ela. 4, tenha momentos de descompressão mental, assim, marcados, agendados no seu dia a dia. Os melhores pra mim são exercício físico, leitura, meditação e também filmes e séries, porque eu amo, eu me desligo bastante. E assim, filmes e séries que não tragam tantos problemas, tá? Eu tenho essa característica, eu não fico buscando coisa que vai me deixar ansiosa, estressada, que, nossa, vai ser uma coisa muito pesada. Não gosto disso, eu não gosto disso, então eu busco coisas que vão me deixar mais leve, mais feliz, mais tranquila, relaxada, ou enfim, pode ser até algo que tem uma conversa, né, uma profundidade, mas não algo que seja intenso demais a ponto de tirar o meu equilíbrio emocional. Então, amigas, esse foi o assunto de hoje sobre problemas, sobre você reclamar demais. Eu espero que tenha feito sentido pra, né, você não ficar reclamando mais tanto na tua vida, entender como que você pode mudar isso e o mal que isso realmente faz na tua vida. E se você tem alguém que é assim, né, por perto, talvez valha mais a pena você se afastar dessa pessoa, porque isso pode estar te tirando da tua paz mental, ou tentar conversar com essa pessoa, enviar esse podcast pra ela, que tal? Pode ser, né? E aí eu queria falar alguns highlights dessa semana, que é uma coisa que eu tô começando a querer compartilhar aqui nesse podcast com vocês. Basicamente as coisas boas que aconteceram essa semana comigo. A primeira coisa é que eu comecei finalmente a assistir um anime. Finalmente meu namorado, que é apaixonado por anime, mangás e toda essa cultura japonesa, conseguiu me convencer a assistir um. E, assim, eu tô adorando, amando. A gente já tá quase terminando a primeira temporada e eu achei demais. Se chama Demon Slayers, que é basicamente um caçador de demônios. E esses demônios é muito interessante porque eles são a representação de um trauma da pessoa, da criança, e que quando se torna adulto, ela fica tentando machucar todo mundo que tá na volta dela. É bem legal, então fica a recomendação pra vocês assistirem. Segunda recomendação, esse moletom que eu tô, gente, eu tô completamente viciada nele. Ele é lindo, ele é muito bonito. E assim, eu comprei ele e achei ele maravilhoso. A forma dele é meio oversize. Então, se você for uma pessoa que gosta de coisa mais justinha, talvez você não goste tanto. Mas eu gostei dele, realmente, assim, ele é um oversize bonito. É um estilo mais casual, assim, eu diria. O nome da marca se chama Hand Project, da Murray. E é bem bom. Eles deram um cupom
pra comprador. Eu achei isso muito legal, assim, que eu nunca tinha visto nenhuma loja fazer. Então eu vou deixar o meu cupom aqui na descrição, que eles fizeram, se você se interessar de comprar, pode usar ele, gente. E terceira coisa que aconteceu essa semana é que a gente comprou uma bike indoor pra fazer bike dentro de casa, né? Que aqui em Curitiba às vezes começa a chover demais e não dá pra sair de casa, fica muito ruim pra fazer exercício. E aí a gente resolveu comprar. E gente, assim, faz 2 dias que ela está aqui em casa e já é a melhor compra do ano, tá bom? Realmente. Bom, amigas, espero que vocês tenham gostado do podcast. Não esqueçam de se inscrever no canal, ou então seguir o podcast e curtir o vídeo, obviamente, e me contar o que vocês acharam sobre isso, se vocês têm pessoas reclamonas na sua vida e como que você lida com elas também. Vejo vocês semana que vem. Um beijo e até mais.